Olá, gostaria de abordar nesse momento uma questão que é bem comum nos atendimentos, né, nas terapias, e também no dia a dia, no relacionamento entre as pessoas e na convivência normal. A questão em foco agora, então, é o conselho. Eu creio que a maioria das pessoas gosta, né, desse assunto, e em determinado momento se acostumou a tanto dar conselhos, quanto receber conselhos, quanto pedir conselhos, certo? Então são três momentos, né? Quando a gente dá um conselho para alguém, quando a gente pede o conselho de alguém, quando a gente recebe um conselho sem ter solicitado. Indo um pouquinho mais para as terapias, sempre tem algum momento em que o cliente ali está pedindo um conselho, que quer uma opinião que balize eles, ou que dê uma segurança para a escolha que eles estão fazendo, para o momento que estão vivendo. Eu diria que para o terapeuta, isso é uma situação bem complicada, bem delicada. Melhor dizendo, delicada, né? Complicada fica bom. Por quê? Há uma expectativa da pessoa que está ali, né, na terapia, de que o terapeuta possua uma visão, uma perspectiva diferente da dele e que seja capaz de traduzir essa visão para o problema, para o momento em que o cliente está vivendo. E essa expectativa é maior em algumas pessoas, menor em outras, né? Surge ocasionalmente também. Dar conselhos é muito difícil, é muito difícil. Porque quando eu vou oferecer um conselho para alguém, eu estou partindo da minha vivência, da minha experiência de vida, dos meus conceitos, das minhas crenças e do meu momento psicológico, né, que eu estou, né, meu momento energético também. Quando eu tenho energia, eu consigo me posicionar melhor do que quando eu não tenho. E esses fatores são diferentes do cliente, dos fatores do cliente. Ele está em outro momento, ele tem uma outra experiência de vida, ele tem uma outra perspectiva de vida, tem uma outra visão das coisas. Então, quando eu tento dar um conselho, de uma certa forma eu estou invadindo essa existência que está ali compartilhando comigo. E, normalmente, naturalmente, eu diria até, eu estou tentando convencer o outro de que a minha visão é correta, que a minha visão é certa, é mais indicada naquele momento e que a dele está errada. Então, naturalmente também, esse processo implica em um conflito. Porque quem está recebendo está se sentindo agredido, ameaçado, né? Como assim? Isso é muito inconsciente. Como assim? Eu tô errado na minha maneira de ver? Tudo que eu fiz até hoje não serve, o que serve é o que ele está me dizendo. Eu tenho que fazer o que ele está querendo que eu faça mesmo? Mesmo que eu tenha pedido, por dentro, a gente fica se questionando. Então, o conselho, ele se torna, assim, uma situação muito delicada porque tem que ter muita sensibilidade por parte de quem está oferecendo o conselho. E tem que ter muita sensibilidade por parte de receptividade, talvez até o termo seja melhor, por parte de quem está recebendo esse conselho. Exatamente para que se evite, né, esses conflitos internos e que se aproveite de alguma forma. Então, no meu atendimento, na minha experiência, eu procuro não dar conselhos. Fujo deles, de todas as formas. Né? Normalmente faço uma cena cômica, assim, para não traumatizar. Mas eu fujo de dar conselhos. Né? Aviso já com antecedência que não dou conselhos. Exatamente por essa dificuldade que eu percebo, que eu capto, e por mais que eu tenha uma sensibilidade ali no momento de o que falar, como falar,
ainda assim eu estaria invadindo e eu percebo que a pessoa lida com isso de uma maneira muito ruim. Então, eu evito dar conselhos e também porque quem dá um conselho assume uma certa responsabilidade com relação aos resultados. A pessoa me pede um conselho sobre alguma coisa, eu digo, ó, faz assim. Assim é bom, assim vai dar certo, assim é fantástico. A pessoa abdica das crenças dela, dos conceitos dela, da intuição dela, da vivência dela, segue a minha, faz o que eu disse que era para fazer e o resultado não é bom. Não era o resultado que eu falei que seria. Surge um outro resultado, que não é o que ela gostaria. A responsabilidade é minha, porque fui eu que dei o conselho porque fui eu que disse como ela deveria fazer. Claro, uma pessoa mais consciente, mais observadora, consegue separar isso. Mas a maioria de nós, tranquilamente, joga a culpa no outro porque não vai querer arcar com aquela culpa. Afinal, eu fiz isso porque ele me disse que era bom. Então, aí a culpa é dele. Então, dar o conselho tem essa implicação aí de assumir essa responsabilidade. Existe uma forma muito prática da gente resolver isso. E existe uma outra forma que eu procuro usar mais na terapia, até porque essa maneira prática que eu vou comentar daqui a pouquinho, às vezes ela não é muito aceita pelas pessoas. Na terapia ela não é muito aceita, no dia a dia isso se encaixa melhor. Então, o que eu faço nas terapias para escapar dessa questão de dar conselhos? Eu procuro oferecer perspectivas. Ou seja, eu começo a esmiuçar a questão até o ponto em que a pessoa começa a pensar sobre ela com as suas próprias ideias, emitir os seus conceitos e julgamentos, e a partir dessa amplitude de perspectiva, ela vai tomar uma decisão dela, com base no que ela acredita, com base no que ela pensa, com base no que ela quer. E normalmente eu observo que essa situação é a ideal, porque na maioria das vezes a pessoa está tão envolvida com o problema, com a questão que está passando, que ela não consegue gerar essas alternativas, essas perspectivas diferentes. Ela não consegue sair daquele foco para observar por um outro foco. E aí ela acaba não conseguindo decidir ou acaba tomando decisões parciais que acabam gerando incômodos. Então, durante a fase ali do atendimento em que a gente conversa com o cliente, essas questões, esses problemas, essas dificuldades, eu procuro trazer perspectivas. Nem sempre perspectivas de solução. Muitas vezes, perspectivas apenas de perceber, de olhar aquela questão de um ângulo diferente. O que vai permitir que a pessoa monte uma base, né, de informações, junte questionamentos diferentes e ela consegue se posicionar melhor. Aí ela acaba tomando a decisão que ela gostaria. Para a gente exemplificar, vamos pegar, por exemplo, uma situação, deixa eu ver, uma pessoa que quer trocar de emprego, certo? Então, a pessoa quer trocar de emprego e está na dúvida. Aí ela pede para mim, Felipe, vamos ver se o pêndulo vai me ajudar a trocar de emprego. Ele vai dizer se eu vou trocar de emprego. Vamos colocar o tarô e vamos ver se as cartas vão mostrar, né? Se vai abrir uma nova oportunidade, se eu vou achar um emprego dos sonhos, alguma coisa assim. Ou ela me diz, o que tu está vendo aí desse meu futuro? Eu vou conseguir um emprego novo? Então, todas essas questões, essas abordagens são de conselho, de faz isso, faz aquilo, né? Segue por esse caminho, segue por aquilo, que é algo que eu realmente não tenho como fazer. Seguir pelo caminho, né, de usar um pêndulo, de usar um tarô para isso, eu também não gosto. Porque eu noto que é uma fuga da realidade.
A pessoa não quer encarar aquele problema racionalmente, como deveria, e quer que uma fórmula mágica ofereça aquela solução, né, pronta. Para mim, isso não existe. Eu não costumo usar tarô e nem pêndulo para essas questões. Né? Explico bem para a pessoa esse aspecto. Então, numa situação dessas que a pessoa quer um emprego novo, buscar um emprego novo, eu começo a questionar ela. Por que ela quer trocar de emprego? Como que está o salário dela? Como é que está o salário dela em comparação com o mercado? Como é que está o relacionamento dela com os colegas, com os pares dela, com os superiores? Como é que é o deslocamento dela de casa para o emprego e do emprego para casa? Como é que é a jornada de trabalho dela? Como é que são as férias? A empresa oferece algum benefício? Não oferece? Médico, odontológico? Existem perspectivas de crescimento na mesma função ou em outras funções dentro da empresa? Há algum apoio para que ela estude, para que ela busque uma faculdade e a empresa banque um pouco disso? Quais são as outras opções de emprego que ela tem? Quais são as outras empresas que ela poderia se encaixar? Como que funcionam essas outras empresas? Quais são os recursos que a empresa coloca à disposição dela? E essas outras empresas, quais são os recursos? Então, a partir dessas perguntas e desse esmiuçar um pouco dessa questão, a gente começa a chegar realmente à real motivação da pessoa que chega e diz que quer trocar de emprego. Muitas vezes a pessoa vai perceber que o emprego atual, o emprego que ela tem, é o ideal para ela. É o que mais recursos oferece. Mesmo que tenha uma série de problemas, uma série de dificuldades, uma série de contratempos. A gente vai conversando, e isso vai surgindo. E às vezes realmente ela vai perceber que o emprego dela realmente já deu o que tinha que dar. É o momento dela sair, dela buscar novos ares, novos caminhos, enfrentar novos desafios. Mas são conclusões que a pessoa vai tirar a partir desses questionamentos que eu vou fazer. Então eu vou abrir essas perspectivas, essas alternativas para ela e ela vai tomar a decisão que melhor lhe convém. Então essa é a principal ferramenta que eu utilizo, né? Na maioria dos casos é a ferramenta que eu utilizo. Isso no dia a dia já fica um pouco complicado para as pessoas porque às vezes não se tem tempo, às vezes a gente entra realmente em detalhes muito pessoais que a pessoa não está a fim de compartilhar mesmo com um amigo. Então, com o terapeuta isso fica mais fácil. E também porque muitas vezes no dia a dia as pessoas com as quais a gente conversa não têm essa não diria preparação, mas não tem assim essa habilidade de ficar buscando e buscando. Às vezes a pessoa faz uma pergunta, mas como é que é o teu relacionamento com teus colegas? É bom. Tá, então é bom, então aí um terapeuta vai observar se a pessoa responde muito rápido, se a pessoa diz não é bom, mas faz uma cara de sofrimento. Então, o terapeuta, já com um pouco mais de habilidade, ele vai conseguir identificar a realidade da resposta. E as pessoas, no dia a dia, não têm essa habilidade, não têm, às vezes, nem essa preocupação de identificar isso. Né? Então, é uma técnica realmente mais para terapia, para atendimentos. Mas, como eu falei anteriormente, tem uma outra técnica, uma outra ferramenta que eu gosto bastante também e que eu procuro recomendar para as pessoas, que elas utilizem quando elas estão numa situação de dar um conselho, de dar uma posição. Essa técnica consiste no seguinte: não tenta passar para uma pessoa que te pediu um conselho, que te trouxe uma situação para ser debatida, para ser analisada, conversada, né? Seja um amigo, uma amiga, um parente, uma coisa assim. Não tente dar para essa pessoa
a sua solução. Não tente passar para a pessoa a maneira como você resolveria o processo. Dizendo, faça assim, faça assado, chuta a bunda dele, chuta o pau da barraca, vai adiante, xinga, ou fica quieto, aguenta, suporta, fica quietinho, senão tu não vai conseguir, tu vai se queimar. Não tente passar para a pessoa, não tente se colocar no lugar da pessoa e resolver para ela. Eu, no teu caso, faria isso, eu faria aquilo. Como que tu aguenta isso? Como que tu não aguenta aquilo? E assim por diante. Isso gera conflito, isso gera confusão. Porque é a minha realidade contra a realidade da pessoa. E ela está vivendo. E nem sempre ela consegue traduzir toda essa dinâmica que ela está vivendo. Ela consegue traduzir um ponto de vista ou outro. Então, quando eu tento fazer isso, eu estou invadindo, eu estou criando problema. O que eu posso fazer para ajudar, né? Para não me omitir? Então, eu recomendo o uso da seguinte técnica. Você procura, na sua experiência, nesse rol de vivências que você tem, uma que seja semelhante àquela questão da pessoa. Então, de novo, se a pessoa trouxe a questão, né, um amigo teu chega e diz, meu Deus, eu acho que eu preciso trocar de emprego, eu tenho que sair do emprego. O que tu acha? Opa. O que eu vou fazer, então, usando essa ferramenta? Eu vou buscar nas minhas vivências situações em que eu pensei em sair do emprego, em trocar de emprego. E vou relatar uma ou mais experiências dessas para essa pessoa que me pediu a informação, que me pediu o conselho. A pessoa, ouvindo o relato que eu faço, vai começar a pensar nas situações que ela está vivendo, no momento que ela está vivendo, na realidade que ela está, e ela vai descobrir as alternativas, ela vai descobrir outros pontos de vista. Então eu vou trazer para ela assim, que quando eu tinha tantos anos perto da idade que tu tem, eu passei por uma situação assim, em que aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e relato. Um relato sucinto, né? Não vamos contar aquela história toda, tem todos os detalhes sórdidos e inimagináveis, não. Vamos fazer um relato sucinto, racional, com bom senso. Após fazer o relato, a gente olha para a pessoa e diz, bom, dá uma ponderada nisso que eu te falei, como que eu resolvi essa situação, como eu experimentei isso, e vê o que te serve. Pondera aí, vê o que é interessante. Qualquer coisa a gente volta a conversar, vai me trazendo outras coisas, eu vou buscando outros exemplos. Então, quando eu faço dessa maneira, oferecendo a minha experiência como um modelo, como um exemplo, melhor dizendo, a pessoa consegue, ao mesmo tempo que ela ouve a minha história, avaliar a história dela e ponderar esses pontos em comum e tirar outras conclusões e criar outros pensamentos, outros raciocínios diferentes. Porque eu vou relatar uma situação que ela não tinha pensado ainda. Do tipo, quando eu saí, eu pensei que tranquilamente em uma semana eu conseguia um emprego novo. Eu levei 6 meses para conseguir um novo emprego como eu gostaria. Aí a pessoa que estava lá dentro pensando em sair do emprego, ela vai ponderar, puxa, eu também pensava que ia conseguir um emprego novo rapidinho, mas já que não dê certo, que eu leve muito tempo, será que eu tenho recursos para passar esse tempo? Como é que eu vou me manter? Como é que eu vou pagar minhas contas durante esse tempo que eu vou ficar sem trabalho? Então, de repente, ela não tinha pensado nisso. E se simplesmente eu chegasse e desse conselho para ela, dito assim, não sai do teu emprego porque tu não vai conseguir outro. É a minha realidade, não é a da pessoa. Ela se preparar para passar um período com uma certa restrição financeira é uma coisa. E ela ser empurrada para isso como uma limitação de ela não pode trocar de emprego porque ela vai passar um período assim é outra, bem diferente.
Mas essa técnica precisa ser usada assim com um certo comedimento, né? Como eu comentei, não dá para se alongar muito, não dá para entrar em muitos detalhes, e a gente tem que observar se a outra pessoa está acompanhando aquele raciocínio, aquilo está servindo para ela. Não adianta a pessoa falar que está precisando de um emprego novo e a pessoa querer dar um exemplo de uma vez que ela trocou de namorada. Que há uma relação entre um relacionamento amoroso e um relacionamento profissional. Quer dizer, a questão acaba ficando tão filosófica, tão conceitual, que acaba não servindo para a utilidade. Então a gente tem que colocar uma história, colocar uma experiência da nossa vida que esteja relacionada com aquilo que seja a questão da pessoa, o problema da pessoa. A gente não precisa também dar o nome, né? A gente diz dar o nome dos bois. A gente não precisa, foi fulano, fez isso, Beltrano fez aquilo, não sei o que. Sejamos sucintos, né? Vamos trazer o que a pessoa precisa ouvir. Essa perspectiva mesmo, e não esses detalhes todos. E se a gente perceber que aquela história não está agradando a pessoa, a gente pergunta, acho que não é o teu caso, né? Acho que não é o que te serve nesse momento, né? Então aí a pessoa vai realmente trazer também, ela precisa trazer esse retorno, esse feedback, como a gente chama, né? Para nos dizer se a técnica que a gente está usando está tendo utilidade. Está encontrando o eco lá dentro dela e fazendo ela pensar, ponderar sobre as coisas dela. Mas é uma técnica muito interessante, é uma técnica que evita bastante o conflito, que evita essa imposição de uma ideia sobre outra, de uma pessoa sobre outra, de uma vivência sobre outra vivência. De um tipo de experiência sobre outro tipo de experiência. Sugiro que experimentem, né? Sugiro que experimentem, certo? E vejam quais são os resultados. Experimentaram, gostaram, observaram que as pessoas que vêm pedir conselho para vocês estão saindo satisfeitas, estão crescendo, estão ponderando melhor, estão pensando mais e conseguindo novas perspectivas, então está funcionando, a gente continua usando. Se a gente observa que não está acontecendo isso, podemos tentar refinar um pouquinho, né, nos processos, ver se a gente não está se alongando demais na história, se há uma ligação e assim por diante. Certo? Então era isso, pessoal. Obrigado.